Vamos agora para a parte 2, delineamento de experimento fatorial 2 elevado a k com blocagem por meio da linguagem R. Eu parei na aula passada, não cheguei a fazer os testes de normalidade. Então a função é essa, que é a função B. Essa foi a função que nós trabalhamos. Lembrando que nós não usamos a interação de segunda ordem, porque ela não foi significativa. Aula passada, parte 1. Então vamos lá. Como é que você faz uma curva normal no R? Você pode fazer um histograma, só que aqui vai ficar até difícil de enxergar, porque são poucos elementos. Parece uma normal, não sei. Caso você queira fazer em termos de gráfico de linha, você chama aqui de f de x o data frame e denorme função que é nossa gerada, pegando os resíduos, beleza? Médios e o padrão. Compilei, plot default, função, cifrão resíduos, f de x. É que não vai ficar bonitinho, uma vez que a amostra é pequenininha. Se tivesse mais elementos, talvez daria uma normal bonitinho aqui. Beleza? Bom, Library Nor Test. Um teste de normalidade, são pacotes para trabalhar com teste de normalidade. O Shapiro é default, H0. Os resíduos têm um comportamento seguindo o FDP normal. Aqui foi maior do que 0.05, aceitou. Pelo teste de Janson-Darling também foi maior do que 0.05. Ou seja, os nossos resíduos são normais. Esse pacote Library OLSRR é para trabalhar com o teste Branch-Pagan para delineamentos fatoriais. Executando, sempre que o P for maior do que 0.05, você aceita a hipótese nula, ou seja, a variância dos resíduos são normais. E aqui foi atendido. Ou você também pode trabalhar com a função, aliás, pacote lmtest. Ativa o pacote, beleza. bp.bb de Branch-Pagan teste. Também deu que os dados são normais. Beleza. Análise dos efeitos. Isso eu mostrei para vocês nas aulas de fatorial. Como é que você faz a análise dos efeitos? E a plot aqui para você, quando você trabalha com isso, quando há termos de interação de segunda ordem. Como aqui não teve, logo que ela vai dar ruim. E o mplot é só para os termos lineares. Você não vai englobar aqui os blocos, beleza? Então, se você compilar aqui, se não me engano, você tem que ativar o library RSM também. Yes. E library FR F2. Por esse motivo não estava compilando. Agora sim, o gráfico dos efeitos. Se você quer maximizar, por exemplo, eu tenho que ajustar o x1 no nível mais e o x2 no nível menos. Beleza? Se você quer minimizar, ao contrário, x1 ajustar no nível menos e o x2 no nível mais 1. Fantástico! E também você consegue fazer gráficos de superfície. Para fazer esses gráficos, atenção, o pacote RSM tem que estar instalado e ativado. O primeiro gráfico é o gráfico de contorno. Contorno, função, x1 mais x2. E aqui está nosso gráfico de contorno. Então, se você quer
quando você quer maximizar, o x1 tem que ir para o valor máximo e o x2 para o mínimo. E o contrário, quando é minimização. Aqui eu tenho um gráfico de perspectiva. Olha que legal. Que você consegue ver. Aqui está um plano, nem superfície, é um plano. x1 no máximo e x2 no menos 1, caso você queira maximizar. Beleza? E esse é o comando persp para gerar perspectiva, super tranquilo. E função que nós geramos anteriormente, vírgula, tiozinho, x1 mais x2, o eixo z chama de y, call. É sempre colocar esses comandos aqui todos para ficar bonitinho o gráfico. Bom, o cerne dessa aula de hoje é como trabalhar com blocagem pelo pacote do R, FR, F2. E como é que eu faço isso? É muito difícil? Não, pessoal. Você vai ativar o pacote, foi o que eu acabei de fazer aqui. Plan 2, FR, F2. Número de corridas, 4. Número de fatores, são 2. Replication, aqui que tem. Lembra que anteriormente fizemos pelo comando rbind. Que não. Você já pode fazer direto. Factor names, x1 e x2. Randomize igual a false. Se você compilar isso e tem a plan 2 agora, vamos ver que vai ficar a mesma coisa do anterior, só que aqui eu chamei de bloco, agora aqui é blocks em inglês. Alimentando o nosso y, que eu já expliquei para vocês. Agora nós temos nossa matriz pronta, com os 3 blocos e a nossa resposta. Como é que você encontra a função empírica? Pessoal, é a mesma coisa da aula passada, só que aqui eu escrevi bloco em português. Agora você tem que escrever isso aqui, ó. B maiúsculo, para não dar erro de compilação. Executando, vamos perceber que vamos ter a mesma informação da aula passada. Sendo que a interação de segunda ordem não foi significativa. Aparentemente o bloco 3 não foi significativo, porém, você só vai tomar a decisão com base no ANOVA. É isso aqui, ó. A decisão sempre vai ser tomada com base no ANOVA. Summary AOV para ativar a função 2. Pronto. x1 e x2 não são de fato importantes, mas os blocos, são. Como é que você roda sem o termo de interação de segunda ordem, professor? Pelo pacote FRF2. Mesma coisa. O que está aqui como produto, você coloca aditivo, ou seja, soma. Se eu rodar isso aqui agora, vamos ver que não aparece mais o termo x1. Deixa eu ver. x1 vezes x3. Ele não existe mais. Beleza? Ah, mas cadê o blocos? Basta eu escrever mais blocos. Vou rodar novamente. Perfeito. Já removi aquela informação x1 vezes x2. Beleza? A gente pode ver o ANOVA aqui. Ó. Mesma informação da aula passada. Teste de normalidade. A mesma coisa que eu mostrei agora há pouco. Então, vai ter o mesmo p-valor, não vai dar diferença. Apenas observação, aqui estava com uma função 2,
Porém, não é função 2, é a função 22 aqui, que é quando eu removi o termo de interação. Beleza? Por isso eu tinha dado anteriormente 98%, mas o erro aí estava calculado com a interação. Não faz nenhum sentido, essa é a interação. Por isso que vai dar o mesmo valor que eu mostrei inicialmente, só uma correção. Beleza? Aqui plot função 2, você pode ver os gráficos de normalidade, dos resíduos. Quando você olha pelos quantis teóricos, como está dentro de uma faixa menor que menos 3 mais 3, é um indício de ter normalidade. Como é que você faz o teste de homocedasticidade? Muito simples. Já mostrei. Você vai ativar o pacote. O teste de Brush and Pagan. E aqui o teste usando a função ls. Ou seja, todo mundo aqui, exceto aqui a função 22 e aqui a função 22. Exceto, que é antes, né? O x1 vezes x2 daria que o resíduo não foi normal. Por quê? Porque ele não foi significativo. Agora sim, tudo aceita o princípio da homocedasticidade. Vou fazer aqui os gráficos lineares. Então aqui estou fazendo, quero plotar o gráfico aqui linha dos efeitos e aqui com a interação, sem a blocagem. Não posso ter o bloco, mais bloco aqui não. Aqui está o efeito das interações, sobre que não são significativas, e o gráfico dos efeitos, da média dos efeitos, que eu expliquei anteriormente. Bom, o que você pode fazer ainda? Lembra do teste de Pareto? Você vai buscar as informações dos testes, que vem daqui, ó, dos t-testes, sem usar o intercepto. Já busquei aqui, calculei o t crítico, eu mostro como é que você calcula o bloco de liberdade. Plotei o gráfico de Pareto e aqui você percebe, que a interação de fato, o seu t-teste é inferior ao t-crítico, ou seja, ela não é significativa. Lembrando que essa reta aqui em azulzinho é o t-crítico, beleza? Só uma... Dá para fazer essa mesma figura pela função ggplot. É muito mais complicado, assim, eu achei muito mais simples e visualmente é a mesma coisa. Bom, o que faltou mostrar para vocês? Como é que eu faço predição? Essa predição, essa função predict não funciona com a função FR e F2. Eu tenho que usar sempre a aula passada, a regressão gerada sem usar o pacote FR-F2. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, estou fazendo a predição da função da aula passada, new data frame, x1 meio, x2 0, para o bloco 2. Então, aqui eu tenho a informação para o turno 2. Se você colocar aqui 1, qual que seria a previsão para o turno 1? E se você colocar 3, para o turno 3. Como eu falei, na maximização tem que colocar x1, 1 e x2 menos 1. O que vamos ter? Para o turno 3, esse valor. Para o turno 2, esse valor de função final. E para o turno 1, esse valor. Vocês podem ver que muda um pouco a predição em relação aos turnos, que são os blocos. Fantástico. Lembrando que essa função só funciona
para aquele cálculo que nós fizemos aqui, ó, lá, cá. Geramos a matriz com esse expand grid, rbind, e depois fizemos esse data frame para gerar regressão. Beleza? Parei aqui. É muito bacana, funciona muito bem. Bom, mas agora eu quero otimizar. Será que se eu otimizar isso aqui eu vou ter a mesma coisa que predição? Então aqui eu tenho a função 1. Eu até peguei a interação, mesmo que ela não seja significativa, só para ficar um modelo não linear. Retornar menos A porque eu quero maximizar. Aqui eu chamei de B. Então retorna menos B porque eu quero maximizar. Função 3, escrevi com a interação. Retornar menos C porque eu quero maximizar. O ponto de partida sempre vai ser a origem. Esse é o comando opt-in, de otimizar, para o pontapé inicial por algoritmo. Fin é a função objetivo. E o upper e o lower. Aqui vai virar sempre entre menos 1 e mais 1. Então vamos lá. Deixa eu compilar as funções, não fiz isso ainda. Aqui está a otimização. Ou seja, a solução ótima. Ajustar o x1 em mais 1, o x2 em menos 1, e esse vai ser o valor ótimo da função objetivo. Beleza? Aqui vou fazer por turno 2. Perceba que não vai mudar o ajuste dos fatores ótimos. O que vai mudar é o valor da função objetivo. E aqui para o turno 3. Colocando todo mundo aqui. Então, mesmo um ajuste ótimo para os fatores, o que está mudando é o valor ótimo da função objetivo para cada turno. Beleza? Fantástico. Então é isso, pessoal. É assim que se faz a otimização em fatoriais. Dá para no Excel, tem aulas minhas que eu mostro no Excel. E vai dar a mesma resposta. Eu coloquei, lembrando que eu coloquei a interação só para o modelo ficar não linear. Se eu não tivesse isso aqui, por exemplo, compilar aqui, compilei, vamos ver se vai mudar. Até que não mudou, acho que a função só reduziu um pouco, mas o valor ótimo ainda foi o mesmo, do x1 e x2. Beleza, turma? E com isso eu termino a parte 2, a parte final. Deu aí?